Fala aí, ativado! Hoje nós vamos falar sobre como tornar o teu cérebro um escravo e virar uma máquina. Vamos começar chamando o nosso cérebro de Senhor. Vamos se referir ao nosso cérebro como o Senhor. Até que a gente mude algumas coisas aí que vão rolar nesse vídeo aqui e pode ser que a gente possa eleger um novo Senhor para essa vaga aí. Mas, por enquanto, o senhor cérebro ele é dono de uma empresa que se chama Corpo, Alma e Companhia Limitada. Ele é um gestor dos mais seguros, ele não é muito audacioso. Ele é um dos gestores mais conservadores que tu possa ter conhecido. Ele nunca quebra regra, faz de tudo para manter o equilíbrio da empresa. Ele quer lucro, mas não investe em recurso, em aprendizado, em pessoas. Ele é muito produtivo dentro da área que ele domina. Inclusive a especialidade dele é extrair o máximo da energia física dos seus colaboradores. Coisas novas são bobagens para ele, ele não arrisca e os lemas dele são deixa a vida me levar. Não inventa coisa, nem vem com essas. Não me inventa coisa, não me inventa coisa. Deixa quieto. Tá na zona de conforto e tem que sair. Mas como? Para manter o teu cérebro ativo todos os dias tem que fazer algo novo. Então saia da zona de conforto. Faça sempre perguntas. Não existe pergunta idiota. Idiotas não fazem perguntas. Não existe pergunta idiota. Idiotas não fazem perguntas. 75% do aprendizado vem do que tu ensina. Quanto mais você ensina, mais você aprende. 25% do que tu leu precisa ser praticado para virar 75% de aprendizado. Da mesma forma, aprende uma criança. Ela modela os pais dessa forma. Quando uma criança tem de 1 a 2 anos, pode perceber que ela está sempre atenta aos lábios do pai e da mãe, porque assim é a forma como ela aprende a falar. E aí ela vai praticando, ela já sai falando. O que ela vê tu falar, ela já replica. E ela percebe isso de várias formas. Inclusive, ela modela a frequência vibracional e a forma com que os pais falam. A criança, ela tanto aprende quanto ela ensina de uma forma simples. Se tu parar para prestar atenção no teu filho, quando ele começa a ensinar um coleguinha alguma atividade, alguma coisa que ele aprendeu de fato, que ele domina, tu pode ver que ele sempre ensina com uma simplicidade fora do comum nos adultos. Quando você ensina de forma simples e eficaz, assim, com essa simplicidade das crianças, o teu cérebro ele fica ativo. Mesmo que tu já tenha visto aquele material ou aquele tema alguma vez, o que acontece? O teu cérebro ele vai lá e ativa alguma lembrança, um detalhe, alguma coisa que se passou daquele aprendizado e ele acaba trazendo aquelas lembranças, te faz perceber de uma forma diferente alguns detalhes que talvez tu não tenha percebido e faz com que essas lembranças aí se ativem para que tu possa utilizar ele como um drive ou até um insight para te ter uma ação que possa te gerar um resultado. Mas então o que a gente tem que fazer? Na verdade a gente tem que pegar e passar o bastão do cérebro para a alma. Então a partir de agora é importante que vocês entendam da seguinte forma. Quando eu falar de alma e mente, nesse caso eu vou estar falando a mesma coisa. Porque na verdade a mente ela habita na alma, tá? E quando eu falar de corpo e cérebro é a mesma coisa também. Por quê? Porque o cérebro habita no corpo. O cérebro ele só é um órgão que acessa a mente, ele faz parte do corpo físico. Então, quando eu falar de cérebro, eu vou estar falando de cérebro-corpo, é a mesma coisa. Nesse caso, é a mesma coisa. Quando eu falar de alma, é alma e mente, é a mesma coisa. Nesse caso, é a mesma coisa. Quando alguém te pergunta assim, ó, o que tu almeja para tua vida? Tu não responde assim, eu almejo refrigerante, barra de chocolate, almejo cerveja, almejo whisky, almejo balada e barzinho. Não é isso que tu fala, né? Por que não é isso que tu fala? São pequenos prazeres, desejos do corpo físico. Então, quando alguém te pergunta o que tu almeja, tu diz, eu almejo viagens pelo mundo inteiro, eu almejo ter um cachorro, um gato, uma família, um carro, ter vários carros, ter uma casa, viver na praia, ter uma casa na praia, eu almejo fazer um cruzeiro. Almejar é um desejo da alma. Independente do que tu almeja, dificilmente será pequenos prazeres. A tua alma tem saudade de coisas que teus olhos nunca viram. Então, independente de quais são os desejos da tua alma, tu tem que colocar a tua alma no governo, porque é ela que vai te levar para realizar essas coisas aí que tu almeja. Mas como eu vou fazer isso? Por exemplo, aprender uma palavra nova no dicionário todo dia é uma forma de tu tirar o teu cérebro dessa zona de conforto e ir colocando ele no trabalho. O nosso cérebro é um vagabundo, entendeu? Ele vai sempre querer poupar energia.
Ele não vai querer que tu saia para correr, ele não vai querer que tu faça coisas que vai tirar ele daquele caminho que ele já trilhou. Vamos imaginar que existe um pasto à altura da tua cabeça, na tua frente. Não existe caminho nenhum para ir, só que tu precisa atravessar isso daí. Esse aí é o caminho que o teu cérebro trilha para te aprender algo. Então é um terreno inexplorado, não tem caminho, vai ter que abrir caminho. Aí quando começa a abrir o caminho ali, mais tranquilo que seja esse pasto, tu vai ter que ir abrindo de facão, e tu vai pisar, e tu vai amassando a grama, vai amassando ali esse pasto, e só que tu passou uma vez, tá? O que acontece? Passou uma vez, tu recém amassou o pasto. Aí tu vai ter que voltar, vai amassar mais um pouco, e tu vai ter que ir várias e várias vezes, e depois que tu foi milhares de vezes, o que vai acontecer? Vai ter gasto esse pasto e vai chegar lá na terra. No que chegou na terra, aí sim, aí tu matou a raiz do pasto e ele não vai mais te incomodar. Aí se tornou um hábito. O que acontece? Assim funciona para te ler, para te correr, para te fazer qualquer coisa que tu queira fazer na tua vida. Só que, o que acontece na maioria das vezes? A gente ainda nem matou o pasto e aí a gente para. E no momento que a gente para, qualquer chuvinha que cai ali já molha a terra e começa a nascer novamente esse pasto. Então, tu até matar esse pasto aí, o que tu tem que fazer? Ter muita disciplina. Disciplina é aquele negócio mesmo que tu aprendeu lá no quartel, que tu aprendeu na escola, entendeu? A se levantar todos os dias mesmo, sem ter vontade, tu ir lá e fazer. É assim. Só que depois que tu mata esse pasto, não é tão doloroso assim. Tu não vai fazer as coisas com esforço, tu vai só apenas utilizar a tua força, que tu adquiriu fazendo isso, criando esse músculo. Até existe uma frase muito legal que eu adotei, que quando eu tô malhando, eu uso muito isso. Qualquer momento de dificuldade, qualquer momento que eu sinto dor, eu reflito a respeito dela, que é um drive mental. A dor nada mais é do que a fraqueza indo embora. Isso é um drive mental. O que é um drive mental? É um insight ou uma frase que tu deixa ela preparadinha lá na tua memória para o momento que teu cérebro começa a te sabotar, tu pega e usa ela. Como por exemplo, o Isaías, foi lá, investiu tanto em curso, não sei o quê, perdeu. O que eu falo? Eu nunca perco. Eu ganho ou aprendo. Dessa forma, tu começa a colocar o teu cérebro na posição de escravo ao invés de ser governante da tua alma. Pensa comigo aqui. Vamos imaginar uma empresa, ela está 50 anos na liderança daquele determinado mercado. A diretora dela é a Isabel. A Isabel dirigiu essa empresa com mãos de ferro durante todo esse tempo e conduziu ela a um patamar de excelência, uma empresa de renome no mercado. Só que ela se cansou e ela quer descansar. Ela tem 50 anos de empresa porque ela fundou e ela se tornou diretora da empresa. Tinha o seu Zé lá, que era o porteiro, e o seu Zé acompanhou também até os 50 anos. E aí agora a Isabel quer sair fora da empresa e ela não tá nem mais aí pro dinheiro, então ela decide colocar o seu Zé na direção da empresa. Ela não tá pensando em lucro, ela só quer ver o amigo dela feliz. O que tu acha que aconteceria com essa empresa? É o mesmo que acontece com a gente, quando a nossa alma está assumindo o controle do corpo, quando a nossa alma está assumindo o controle do cérebro. O nosso corpo, ele está no governo há muitos anos, quase toda a vida. Então agora o desafio que o seu Zé tem é imenso, porque ele precisa governar sendo governante. Técnicas e ações para te alcançar o autogoverno. Banho gelado, acordar às 5 horas da manhã, acordar mais cedo para te exercer esses novos hábitos. Leitura, meditação, exercício físico, estudo de PNL, jejum, banho natural, autoafirmações positivas, oração, mentalização, visualização. Tu reunir algumas dessas aí e fizer religiosamente todos os dias, usar da disciplina, aquela parada que a gente falou há pouco, durante um tempo considerável. Existem alguns estudos aí que falam de 90 dias, tem estudos que falam de 40 dias, mas isso aí eu não posso te garantir. O que eu posso te dizer é que com mais hábitos tu conseguir desenvolver, mais forte tu vai te tornar. Agora tem uma coisa, percebe que a maioria das técnicas, das coisas que eu falei ali, todas elas têm uma terminologia, a maioria delas tem uma terminologia ação, mentalização, ativação, visualização. Por quê? Porque tudo reúne a prática de ver e agir. Mentalização, mentalizar e agir. Sempre reúne duas coisas. E mesmo que ela não termine com ação, ela sempre envolve algum movimento. Então, não pensa que ficar só parado, só lendo, só fazendo
coisas sem agir, sem colocar em prática, que os resultados vão aparecer.